This conference will now be recorded. Nós estamos lendo em Romanos 8, 28 ao 31, e aqui o pastor Holloway está falando sobre como que o Senhor, esses versículos, que o Senhor, quando a gente lê esses versículos em Romanos, e aí nós olhamos para toda a Bíblia de uma maneira mais doce. Por quê? Porque aí nós vemos que o Senhor tem ele já planejou aquilo que ele queria, mas temos que ver se nós encaixamos e queremos fazer parte do plano dele. Então, aí está a nossa escolha. Mas aí nós já falamos de Adão, o pastor Holloway, e nós estamos falando como Abraão agora quis ser parte do plano de Deus. E porque ele saiu da terra dele, o Senhor, então, deu uma parte especial para ele, nesse plano que ele está já prescrito. Okay, brought everybody to part where we are. Okay. Now, watch this, how the story begins to unfold. Agora, presta atenção nisso, como a história começa a se desenvolver com Abraão. God had a pre-written story for a guy named Joseph. Deus já tinha uma história pré-escrita para um homem chamado José. Para um rapaz chamado José. God gave him just a small glimpse of the future part of the story, his brothers and his father and mother bowing to him. Deus deu um pequeno eclipse, uma pequena visão daquilo que o Senhor tinha prescrito para ele, de que os pais e os irmãos dele se dobrando diante. God needed Joseph to sign up for a hard role to play. So to do that, he had to play into his own pride. Deus precisava que José se inscrevesse para essa parte muito difícil de que ele tinha para ele. Mas para José fazer parte dessa orquestra, desse teatro que o Senhor já tinha preparado e prescrito para ele, José tinha que se inscrever e dizer, eu quero fazer parte. And Joseph had a ton of problems in his story before finally seeing his brothers bow to him, which was the future vision God gave him of his story. E José teve muitos problemas do começo ao fim dessa história toda, até que ele viu aquele pedaço que o Senhor tinha mostrado para ele, de que os irmãos dele se dobrando perante a ele. And when his brothers bowed down to him in the palace, he told him, he said, that's not what I was sent here for. E quando os irmãos deles vieram e se dobraram para ele no palácio, ele disse, não é apenas para isso que eu fui mandado aqui. He said, rise up, for I have been sent here to save many people alive. E ele disse assim, se põe de pé, porque eu fui mandado aqui para salvar e para manter muitas pessoas vivas. God used Joseph's pride to get him to sign up for a story that would be hard. Deus usou o orgulho de José para fazer com que ele se inscrevesse numa parte no teatro dele que ia ser muito difícil e moldar ele. Because God was so intimate with Joseph, he knew the only way he'll sign up for ministry if there's something in it for him. Deus estava tão em José, e ele sabia, a única maneira que ele vai se inscrever para essa parte
é se tiver uma parte muito importante para ele atuar. Here's why it's important that we read this story this way. Essa é a razão que é muito importante que a gente lê essa história dessa maneira. The Bible says that there was a baby named Phares during all of this time where Joseph was in the palace. A Bíblia diz que tinha um bebê, Phares, durante toda essa isso que estava durante o tempo que José estava no palácio. If Joseph wouldn't have been in the palace with Pharaoh, then the famine that came would have caused mass death across all the land. If Joseph, Brother Holloway, if Joseph was not in the palace with Pharaoh, is that what he said? Yes, then the famine would have killed everybody around them. Se José não estivesse no palácio junto com Faraó, essa fome tinha matado muita gente. That means Phares, the baby, would have died. E quer dizer que Phares, aquele bebê, teria morrido. Now, why is Phares so important? E por que Phares, Phares que ele está dizendo é Pérez, é tão importante? When you read Matthew 1, you see that Phares was in the genealogy of Jesus Christ. Quando você lê Mateus capítulo 1, você vê que ele está na genealogia de Jesus Cristo. If Phares would have died in a famine, then Jesus could not have been born through Judah. Se Phares teriam morrido na fome que estava passando, a gente ia ver que Jesus não teria sido nascido de Judá. So God needed somebody to live out the story that he had written on him, Joseph. Então, o Senhor precisava de alguém para manter a história escrita que ele já tinha escrevido para Phares. Now imagine if God would have came to Joseph as a teenager. Agora imagina se se Deus tivesse vindo até José quando ele estava um jovem, um adolescente. And told him, you're about to suffer for 21 years to save a baby. Você vai sofrer por 21 anos para salvar um bebê chamado Phares. A young Joseph would have said, no, I don't want to live that story. Aí, esse jovem José ia dizer, não quero isso aí para mim, não. Eu não estou assinando para essa história. So the wise God, knowing Joseph's pride, said, I'll tell him people will bow to him instead. Mas o Deus sábio, conhecendo o orgulho de José, disse assim, não, eu vou mostrar para ele que pessoas vão se dobrar diante dele. But pits and prisons got the pride out of Joseph. Mas foi aquele buraco escuro aonde os irmãos jogaram ele, a prisão que tirou o orgulho do coração de José. God knew how to sign Joseph up for ministry and how to get the pride out of him. Deus sabia como ia fazer com que José se assinasse para o ministério e também como tirar o orgulho do coração dele. Simply put, Joseph trusted the director to finish the story that he had written. Simplesmente, José, ele confiou o diretor daquele teatro
para tirar o orgulho que estava no coração dele. And an entire nation of people was fed, and Jesus was born because of it. E uma nação, muitas nações foram mantidas vivas, o povo foi mantido vivo, e Jesus, por causa daquele bebê que estava vivo já no tempo de José, não o bebê Jesus, mas o bebê da genealogia de onde Jesus veio, que foi mantido vivo por causa de José. Every story in the Bible is the same way. Esther, for example. Toda a história na Bíblia é da mesma maneira. Esther, por exemplo. The Bible says she was put in that palace for a specific time. A Bíblia diz que ela foi colocada naquele palácio por um tempo específico. And she just got into character with a story that was pre-written for her. E ela então se foi colocada a caráter na posição de atora para viver a história que Deus já tinha escrito. And there is no such thing as big roles and little roles in this grand story that God is writing. E não tem a parte maior ou uma parte menor para a história que Deus está escrevendo. There's prophets that don't even have their names mentioned in the Bible, but because they were obedient, the story continued on. Tem profetas que o nome deles não são escrito ou mencionado na Bíblia, mas não quer dizer que eles fez parte daquilo que o Senhor escreveu. Let's read Psalm 139, 14 through 16. Salmos 139, 14 e 15. Amen. It says, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it right well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Uau. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. It says in verse 16, your eyes saw my unformed substance. No versículo 16 está dizendo, os teus olhos viram a minha substância ainda informada. The word substance in Hebrew is golem, and it means embryo. A palavra substância em hebreu significa embrião. God saw you before you were even an embryo. Deus te viu antes de você ser embrião. Now listen to the rest of verse 16. Olha só o restante do versículo 16. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. That's the scripture. Ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. God was saying that before you were born, there was a book written for you, before your days even came to pass.
Aqui está dizendo, Deus está dizendo que antes de você ser nascido, um livro já tinha escrito para você antes dos seus dias começar. He says this about Jeremiah, the prophet, as well. E ele fala isso sobre Jeremias, o profeta Jeremias. He says, before I formed you in the womb, I knew you. Ele disse em Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. And he says, before you were born, I consecrated you. E antes de você nascer, eu te consagrei. And I called you to be a prophet. E eu te chamei para ser um profeta. All of this, he says to Jeremiah, he had all of this planned before Jeremiah was even born. E ele já tinha todo esse plano para Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer. Every single person in the Bible and every person today has a pre-written book for them. Todas as pessoas na Bíblia e todas as pessoas hoje têm um livro prescrito para eles. And the thing we have to ask ourselves is, am I going to get in character with what has been written? E algo que nós temos que nos perguntar é, eu vou tomar parte do personagem que está sendo, that is so powerful, wow. Eu vou fazer parte do personagem que está sendo escrito sobre mim. Vocês entenderam isso? Uau! That means that scripture that says he is the author and the finisher. What is he authoring and what is he finishing? Aquele versículo que diz que ele é o autor e o consumidor, o que ele está autorando, o que ele está escrevendo, o que ele está terminando, o que ele está consumando? Are we giving him the ability to finish what he's written in our individual lives? Nós estamos dando habilidade e nós estamos deixando Deus escrever aquilo e terminar de escrever aquilo que Ele quer para nossas vidas. One more scripture, Hebrews 10, verse 5, 6, and 7. Mais um versículo, Hebreus 10, 5, 6 e 7. This scripture is talking about Jesus. Now listen to what it says. Esse versículo está falando sobre Jesus. Olha só o que está dizendo. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou hast prepared for me. Future tense. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Futuro. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I, come, in the volume of the book it is written of me. Uau. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu, disse pequeno eu, eis-me aqui no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus had a pre-written book that he got into character with. Jesus, então, tinha um livro pré-escrito que ele se pôs em caráter para agir, para atuar.
And Jesus had a moment in the Garden of Gethsemane where he was struggling with the next chapter. E Jesus, ele teve um momento que ele no de Getsemane, aonde ele estava com dificuldade do próximo capítulo que ele tinha que atuar. And he turned the page by saying, "Not my will, but thy will be done." E ele virou a página do capítulo dizendo: não a minha vontade, mas a sua seja feita. And that's why on the cross he looked and said, "It's finished." E por isso que na cruz, ele com os braços abertos, ele disse: está consumado. He allowed the author to finish his story. Ele permitiu que o autor terminasse a história dele. I want to tell you all a vision that I had end of last year. Eu quero te contar uma visão que o Senhor me deu no final do ano passado. I was in prayer talking to God one afternoon and was trying to draw closer to him. Eu estava em oração, tentando chegar mais perto do Senhor numa tarde. I had just come off of a fast and I was pursuing holiness. Eu tinha terminado um jejum e eu estava em busca de mais santidade. And in prayer, I told God, I said, "Look at all these things that I've given up to draw nearer to you." E em oração eu disse para o Senhor: olha todas as coisas que eu tenho aberto mão para me acercar mais perto de ti. God spoke to me and said, "You didn't give those things up." E o Senhor falou comigo e disse: você não abriu mão de nada dessas coisas? He said, "I wrote that into your story because I wanted you." Ele disse: eu escrevi isso aí na sua história porque eu queria você. He said, "When you have a burden to pursue holiness, it's me pursuing you because I wrote that." Quando você tem um peso ou algo em você que você quer buscar santidade, isso aí não vem de você. Isso aí vem de mim que escreveu isso na sua história. And right then I had one of the clearest visions I've ever had in my life. E ali eu tive uma das visões mais claras que eu já tive na minha vida. I was caught up into heaven and I was standing on the shoulder of God in heaven. Eu como que fui levado ao céu e eu estava como que no ombro de Deus. And standing in front of him was a bookcase that went endlessly in both directions. E na frente dele tinha uma estante com livros que era infinita. There were billions of books on this bookcase. Tinha bilhões de livros nessa estante. I watched as God took a book off of the top shelf and he pulled it down. E eu assisti quando ele como que alcançou um livro que estava no alto e tirou da estante. On the outside of the book, it said A.J. Holloway on it. E no lado de fora desse livro estava dizendo A.J. Holloway. He set it down on the table and he just began to write. E ele colocou como que numa mesa e começou a escrever. I saw him write things that only I knew. E ele começou a escrever coisas que só eu sabia. I saw him write that he would give me my first sermon at 6 years old.
E eu vi ele escrevendo que ele ia me dar uma mensagem quando eu estava apenas com 6 anos de idade. I saw him write that he would allow me to be hurt by ministry so that I would run from ministry. Eu vi que ele escreveu que ele ia permitir eu ser ferido pelo ministério para eu correr do ministério. But then he put in there, but I'll allow him to baptize 8 people in a water fountain to call him back to ministry. Mas eu vou permitir que ele batize 8 pessoas numa fonte para que eu traga ele de volta para o ministério. I saw him write how he would introduce me to my wife. Eu vi ele escrevendo como ele ia me apresentar para minha esposa. I'll call him on a 21-day fast, and I'll introduce him to his wife on day 19. Eu vou chamar ele para um jejum de 21 dias e no dia 19 eu vou apresentar ele para a esposa dele. I watched him as he said, I will give them their first child, Levi Holloway. Eu vou dar o primeiro bebê deles, Levi Holloway. I watched him begin to weep and his tears started falling on this book. E eu vi quando ele começou a chorar e as lágrimas caíam nesse livro que estava diante dele. And I watched him write, I will call Levi Holloway home to be with me. E eu vou trazer Levi de volta para mim. But I'll give him a prophecy of another son named Ezra Holloway. Mas eu vou dar uma profecia para ele de um filho chamado Ezra Holloway. And 2 years later, we had a baby boy named Ezra Holloway. E 2 anos depois eu tive um bebê, um menino, e o nome dele Ezra Holloway. God wrote all of this into my book. Deus escreveu tudo isso no meu livro. He skipped to the back of the book, and I didn't get to see a large portion of it. E ele foi para o final do livro e eu não pude ver o que ele tinha escrevido no final, só um pedaço. On the last page, he wrote, destined for heaven. E aí ele colocou destinado para o céu. I watched him, he closed this book, and he put a strap over the top of it. Eu vi quando ele fechou esse livro e colocou como que uma fita em cima. He poured hot wax on that strap, and then he sealed my book shut. Ele colocou como se fosse uma cera e ele colocou um selo em cima dessa cera. He grabbed my book and he embraced it and fell in love with it. E ele fechou aquele livro e ele como que abraçou, como que em amor. He whispered to me and he said, all of this was before you were ever born. E ele disse, tudo isso foi escrito antes de você nascer. I watched him, he walked to the edge of the balcony of heaven and he tossed the book over the edge. E eu, ainda na visão, eu vi ele andando até como se fosse uma balcony. Um balcão, uma área, e ele lançou aquele livro. I watched it fall through the air and my mother was on her knees praying for a son. E eu vi aquele livro caindo no ar, descendo no ar, e eu vi a minha mãe de joelho orando pelo filho. And God told my mother in prayer, I'm going to trust you with this book. E Deus falou com a minha mãe em oração, eu vou te confiar com esse livro. And my mother nurtured this book in this vision. E na minha visão, minha mãe pegava aquele livro e ela cuidava daquele livro. And my mother handed me, in this vision, my book back.
E na minha visão, minha mãe me entregava esse livro para mim de volta. And when I got the book, I broke the seal off and I began to go through each page. E quando eu recebi o livro, eu quebrei o selo que Deus tinha selado e eu comecei a ler página por página. And I asked God when that vision ended, I said, Lord, what are you trying to show me right now? E quando aquela visão terminou, eu perguntei para Deus o que o Senhor está tentando me falar, me mostrar através disso tudo. He told me, he said, every person that walks this planet has a pre-written story. Ele disse, toda pessoa que anda nesse planeta tem uma história pré-escrita. He said, for those whom I did foreknow, them did I predestine. Aí ele fala o versículo, daquele que eu conhecia, eu predestinei. And he said, every single person is destined for heaven. Toda pessoa, o destino deles é o céu. He said, but not all are going to make it to heaven. Mas não é todos que vão para o céu. In prayer, I started weeping and I said, God, why not? E em oração ali, falando com Deus, eu comecei a chorar e eu disse, mas por que não? He said, it has everything to do with that wax seal on top of the book I showed you. Ele falou, tem tudo a ver com esse selo que eu selei em cima do livro. I said, Lord, what is that wax seal? E eu disse, o que é esse selo de cera, Senhor? O que significa? He said, that is your will. Ele disse, o selo é a tua vontade. He said, I cannot finish what I have written unless you let me. Eu não posso terminar aquilo que eu comecei a escrever se você não me permitir. He said, you have to break your will in order me to be the author and the finisher. Você tem que quebrar a sua vontade para que eu possa ser o autor e o consumidor da sua história. Do you realize that everyone on this call right now, God had a predetermined plan for you? Você reconhece que todo mundo que está assistindo online ou presente, Deus tem já um destino para você? The hardships that you went through is not God being mean, but God looking at you and saying, I can trust you with hardship. As dificuldades que você passou, não foi Deus querendo dizer para você ou Deus sendo ruim com você, mas o Senhor falando, eu posso confiar dificuldade em você e você ainda vai me amar. You realize that if God wanted to, he could have put you in 1937, but he didn't. Você reconhece de que se Deus quisesse, ele tinha te colocado em 1937, mas ele não fez isso? Has it ever dawned on you that God looked at his bookcase and said, who can I trust with the end times? Você já parou e já pensou que Deus olhou naquela, como que fala? A estante de livros e falou, quem que eu posso confiar para os finais do tempo? And he went and grabbed, I can trust Carrie, I can trust Angelia, I can trust Gloria, I can trust Daniel, I can trust Alexander, I can trust these individuals. He started tossing them into the world. Ele começou a olhar e ele começou a dizer, eu posso confiar Carrie, Angelia, o Alexandre, e falando todos os nomes das pessoas, o Daniel, que estão assistindo. E começou a tirar e começou a jogar, a lançar sobre o mundo. And the angels gathered around in heaven and said, Lord, who will you publish in the end times? E aí o Senhor olhando para ele, dizendo, Senhor,
quem que o Senhor vai publicar? Qual livro que o Senhor vai publicar no final do tempo? He said, they will be anointed. They will be powerful. Here, these are the books I've chosen for the last days. E o Senhor diz, eles vão ser ungidos, eles vão ser poderosos, esses vão ser os livros que eu vou publicar no final do tempo. This call was factored into your story before you were born to activate you for what he would call you to do. Essa chamada estava já escrita na sua história antes de você nascer, para que ele pudesse te colocar em ação naquilo que ele quer que você faça no final dos tempos. When we pray and we fast, we're getting into character with what he pre-wrote. Quando nós oramos e jejuamos, nós estamos entrando na ação daquilo que ele já prescreveu. It's us saying, God, I submit to the story you have written. É nós falando para ele, Senhor, eu me submeto à história que o Senhor já escreveu para mim. So my question to you is, if God is the author, are you letting him be the finisher? Agora, minha questão para você é, se Deus é o autor, você está permitindo que ele seja o consumador da sua história? I've got stories, chapters that I hated. Eu tenho capítulos na minha história que eu detesto, que eu não gostei. When my little boy passed away at 3 years old, I said, God, why would you put that in my book? E quando o meu bebê morreu com 3 anos, eu perguntei para Deus, por que o Senhor escreveria um capítulo tão ruim assim no meu livro? And he said, for everyone I have anointed to be a prophet, I've made suffer, for they are called near to me. Todos aqueles que eu ungi para ser profeta, eles têm que passar para que eles se acercam de mim. He said, I was looking for someone I could trust, and you were available. Ele disse, eu estava buscando alguém que eu podia confiar, e você estava disponível. This is why I don't get stressed out. This is why I don't worry. This is why I don't fret, because I know the end of my book. Essa é a razão que eu não fico estressado, essa razão que eu não perco a minha paz, essa razão que eu fico porque eu já sei o que está no final do meu livro. I am destined for heaven to be with my Lord and Savior, and then I get my little boy back in the end of this story. Eu estou destinado para ir para o céu e para estar com meu Salvador. E aí eu também envolver o meu pequeno menino que está com Deus. This is why I don't have time for church politics. I don't have time for gossip. I don't have time for division, because it's not written in my book. Por isso que eu não tenho tempo para fofoca, eu não tenho tempo para política de igreja, eu não tenho tempo para divisão, porque isso não está escrito no meu livro. Because it wasn't written in his book, so it shouldn't be in mine either. Porque ele não escreveu no livro dele, então não tem que estar no meu livro também. When you can walk with the revelation that God has it pre-planned, fear dies. Quando você anda com a revelação de que Deus já tem um plano pré-existente para você, o medo não tem lugar na sua vida. I don't stress out where money is going to come from. I don't stress out where I'm going to preach Sunday. I don't stress about that stuff. Eu não fico estressado de onde que o dinheiro vai vir. Eu não fico estressado onde eu vou pregar no domingo. Eu não deixo esse tipo de coisa me afetar. If I'm broke for a season, that means God's going to show me how he's going to be a provider. Se eu não tenho dinheiro por um tempo, isso aí é porque Deus vai me mostrar como ele é o provedor. If I'm sick for a season, that means in the book, God's going to show me how he's going to be a healer.
Se eu estou enfermo, é porque Deus vai me mostrar como Ele é aquele que cura e liberta. If I suffer for a season, that means he's going to show me how to be a comforter. Se eu sofro alguma coisa por um momento, é porque Deus está me preparando e me mostrando como eu vou ser um confortador para alguém. It is high time to be what God has called you to be right now. Agora é hora de você ser o que Deus te chamou para que você seja. Agora. If God has called you to reach the lost, it is written. You're not going to fail because it's written. Se Deus te chamou para ganhar almas, para alcançar os perdidos, você não vai ser um falido ou você não vai fazer. Deus escreveu, então vai e faça. And we need to reevaluate what success and failure is in the kingdom. Nós temos que reavaliar o que é ser bem-sucedido e mal-sucedido de acordo com o reino de Deus. Doing the will of God is what is success. Fazendo a vontade de Deus, isso é o sucesso verdadeiro. Even if the will of God doesn't look like success. Mesmo que pareça que você não está sendo bem-sucedido, mas se você está na vontade de Deus, isso é o sucesso. Did the cross look like success for Jesus? A cruz, o Calvário, pareceu como um sucesso para Jesus? He died. Ele morreu. His success was saying, nevertheless, this isn't my book anymore. I am dead. I submit to the author. O sucesso dele foi escrito porque ele morreu. Ele disse, eu não vivo mais, o meu livro está terminado. If God calls you to be a martyr and you die for your faith, you were successful. Se Deus te chamar para ser um mártir, para morrer pela sua fé, você foi bem-sucedido porque você fez aquilo que foi chamado para fazer. I'm going to end right here. We need to pray and fast that God would give us a glimpse of the future chapter. Nós temos que orar, igreja, e jejuar para que Deus nos possa dar uma visão, um glimpse do próximo capítulo na nossa vida. And we need to pursue that with every ounce of energy that we have. E nós temos que ir atrás do próximo capítulo e fazer, atuar de acordo com o que o Senhor escreve, com tudo aquilo que há no nosso ser. I'll go ahead and give you the last chapter for you to help you with your story. Eu vou já te dar o último capítulo para te ajudar na sua história. Eye has not seen, ear has not heard, neither has it entered into the heart of man what he has prepared for them that love him. That's the end of this chapter. Why are we fretting about everything in between when the end is already finished? Olhos não têm visto, ouvido não tem ouvido aquilo que o Senhor tem. Por que está preocupando com o próximo capítulo se ele tem tudo em controle nas mãos? Don't fear failure. It's already written. If you fail, God wrote in your story to be humbled by it. Não tenha medo de não ser bem-sucedido, porque se você não for bem-sucedido em algo, é o Senhor que escreveu na sua história para que você seja humilhado através daquilo que o Senhor já tem escrito para você. There is no failures for the ones who get in character with the story. Não tem mal-sucedido
aqueles que se faz atuar na história de acordo com a vontade de Deus que Ele prescreveu para você. Go on a Aleluia. fast if you have to. Pray and say, God, what have you called me to do? Vai no jejum e pergunta para Deus, Senhor, o que é o próximo capítulo? O que é aquilo que o Senhor prescreveu para mim? I feel led to say this. I know we've been going a while, but I feel led to say this real quick. If you can tell them this. Eu sinto direcionado para falar isso. Eu sei que a gente já tem, estou pregando por um tempo. Go ahead, Brother Holloway. There's a parable that Jesus gives of the 11th hour workers. Tem a parábola que Jesus dá sobre os que estão trabalhando nas horas diferentes, a hora não nona, 11, a hora 11. In this parable, he goes out early in the morning. In this parable, he goes out Nessa early. parábola, ele sai de manhã cedinho. Then later the afternoon, he goes and gets more workers. E depois, na tarde, ele vai e pega mais trabalhadores. Then he goes 1 hour before the day is over and gets more workers. E ele vai 1 hora antes que o dia termina e pega mais trabalhadores. Listen to what he says to those last workers. Olha o que ele fala para os últimos trabalhadores. He says, have you been standing here idle all day? Ele pergunta para ele, você está aqui parado, sem fazer nada o dia inteiro? When I read that, I felt a little bit ashamed. Quando eu li isso, eu me senti como que vergonha. And the Lord spoke to me and said, AJ, you're reading it wrong. Aí ele disse para mim, AJ, você está lendo errado. He said, I wasn't frustrated at them. Eu não estava frustrado com eles. He said, I was in awe of them. Eu estava admirado com eles. He said, I looked at them and was saying, you've been waiting to be used all day and didn't leave? O que eu estava dizendo para eles é, vocês estavam esperando para ser usado o dia inteiro e vocês não foram embora? I didn't call you first. I didn't call you second. I called you last and you waited for me. Eu não te chamei primeiro, eu não te chamei segundo, eu te chamei por último, mas você me esperou para te chamar. Watch what he does. He pays them the same amount that he paid the first. Ele pagou para eles o mesmo que ele pagou para o primeiro. God is looking at every obedient servant right now. Deus está olhando para todos aqueles que têm obedecido a Ele nesse momento. And he stands in awe of us. E Ele está olhando com admiração de todos nós. And he says, you've waited for me to use you and you never left? Vocês esperaram para eu usar vocês e nunca saíram? You've been patient this whole time? Você tem sido paciente esse tempo inteiro esperando em mim te usar? And because of that, the Lord is going to pour out a powerful anointing on this last hour. E por causa disso, o Senhor vai lançar uma poderosa unção nesta última hora. Eu creio. He called you for this time because he wanted you here. He didn't put you anywhere else. He put you here. He placed you in Brazil for a specific reason and time. Ele te chamou por essa hora, ele te chamou por esse momento, ele te colocou onde você está, ele te colocou no Brasil para essa hora, para algo específico. When you submit to what he's called you to do, the end time harvest
is going to blow your mind. Quando você se submete àquilo que ele te chamou para fazer, então a colheita do final dos tempos vai explodir a tua mente. Pursue it with everything you've got and do not fear anything, not even death, because the story Não. with heaven. Say that little part again, sir. Don't fear anything, not even death, because the story ends with heaven. Não tenha medo de nada, não tema nada. Aquilo que ele te chamou para fazer, faça com toda a tua energia, com toda a tua força e não tema nada, até mesmo a morte, porque a história termina no céu. Aleluia! Thank you, Jesus. That's all I've got to say. Isso aí é tudo que o Senhor tem me mandado falar para você. Thank you so much. Let's raise our hand and thank the Lord for speaking to us this morning. Vamos levantar nossas mãos e agradecer ao Senhor por falar conosco nesta manhã. Oh, ele mandou socorro. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for rewriting my story. Thank you for only my story. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you so much, Brother Holloway. Thank you, Jesus. Thank you for letting God use you continually and being part of what God is doing in Brazil. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for allowing me. Lord bless you. Aleluia. Nós vamos orar mais um pouco. Uau, Senhor, que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu essa manhã. Se isso não abre o leque para você e clareia tudo, ora e ouve essa mensagem de novo. Porque isso aqui é para te dar clareza, para que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre aquilo que você está aqui para fazer. Porque respondeu tudo. May the Lord, if you don't have clear direction, pray and listen to this message again, because this message was clear. It was clear direction from the throne of God for you this morning, for me. Hallelujah. Uau. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por falar conosco claramente. Obrigado por nos amar, Senhor, e nos dar, Senhor, uma clara visão, uma clara direção daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor, a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, a razão. Que de hoje em diante, o seu sofrimento, que você tenha paz no seu sofrimento, confiando no Senhor, sabendo daquilo que Ele tem chamado você para fazer. Aqueles que você está orando, que ainda não está servindo o Senhor, você ouviu hoje o que Ele disse. O selo é a nossa vontade. Então, de hoje em diante, não vamos orar para nada mais quando orarmos para que as pessoas sejam salvas. Senhor,
toca na vontade deles, transforma a vontade deles, para que eles queiram fazer parte do teu plano. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoa. Nós já passamos do nosso limite do nosso tempo. Que o Senhor te direciona cada vez mais e mais. E que você tenha força para jejuar, para saber o próximo capítulo. Em nome do Senhor Jesus. Be blessed. Have strength to fast to know the chapter that God has for you. Lord bless you. In Jesus' name. Amo vocês. I love you.